Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, no programa Crescendo em Cristo de hoje, vamos refletir a respeito do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um capítulo no qual Paulo fala a respeito do ministério pastoral e é importante que a gente se pergunte a respeito do ministério como é que a igreja deve olhar para o seu pastor. E quando a gente reflete a respeito disso, a gente vê que as expectativas são diversas. Pessoas pensam e esperam muitas coisas a respeito do seu pastor. Mas o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios nos leva a questionar que tipo de expectativa é justa. Com quais expectativas Deus concordaria e qual expectativa Deus recomenda a respeito do ministério pastoral. E Paulo começa respondendo no versículo 1, dizendo que importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, não necessariamente da igreja, ou não só da igreja, não é? Os pastores não são como que empregados da igreja ou aqueles que devem satisfação à igreja em primeiro lugar. Então, ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que são os mistérios de Deus? Aquilo que Deus usa para se revelar e para salvar as pessoas. Nós cremos que o apóstolo Paulo está aqui falando a respeito de palavra e sacramentos. A palavra de Deus é aquela que é usada pelo Espírito Santo para levar pecadores ao arrependimento e para trazer a elas Cristo e o perdão e a salvação que Cristo conquistaram para nós. E quem faz uso público dessa palavra são os pastores, e os sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia, instituídos pelo próprio Deus para que a sua igreja usasse, e Deus adiciona promessas ligadas tanto ao batismo quanto à Santa Ceia, e Ele quer que aqueles que administrem esses mistérios de Deus, esse batismo, essa Santa Ceia, sejam os ministros, os de Cristo e os encarregados. Então, o que o pastor deveria fazer, o que a gente deveria esperar de um pastor, é que ele seja um bom administrador dos mistérios de Deus, da palavra e do batismo e da Santa Ceia. Não que ele seja um bom porteiro, não que ele seja um bom telefonista, um psicólogo, um amigo, ou seja lá o que for que a gente pode pensar e esperar dos nossos pastores. É curioso que Paulo usa aqui duas palavras, tanto ministros quanto despenseiros, que são funções de alguém que age em nome de outro. No caso, aqueles que foram escolhidos para agir em nome de Deus. E no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus espera desses seus encarregados? Não que ele seja um bom músico, não que ele tenha muitos dons de liderança, não que ele faça tanta coisa que a gente talvez almeja que o nosso pastor faça, mas que ele seja fiel. E que fidelidade é essa? Fidelidade a quê? Fidelidade a Cristo e a sua palavra. Uma fidelidade de despenseiro, de alguém que sabe que é o responsável pela dispensa e por tudo aquilo que o seu Senhor guardou na dispensa. No versículo 3, Paulo vai dizer: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, diz o apóstolo Paulo. E com isso ele está dizendo que, como um servo, ele apenas se preocupa com a avaliação do seu mestre. Essa é a avaliação que importa. Se a igreja me avalia dizendo que eu não estou sendo um bom dispenseiro, mas eu estou sendo fiel ao meu mestre, isso é o que é importante. Pode ser que exista uma situação em que eu esteja agradando as pessoas, mas esteja desagradando o meu mestre. Aí eu deveria me preocupar. O que deve preocupar um despenseiro, um pastor,
é que ele esteja desagradando o seu senhor, o dono da despensa. No versículo 4 ele vai dizer: porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois, e é importante dizer quanto ao ministério, quem me julga é o Senhor. Isso é que é o importante, não aquilo que as pessoas consideram a meu respeito, não se as pessoas me consideram bom pastor ou não, mas que Cristo me considere fiel. É isso que Paulo está dizendo. Quer dizer, ele faz uma comparação a respeito do julgamento das pessoas e coloca o julgamento de Cristo diante dos cristãos de Corinto, o julgamento pelo qual todos vão passar no dia do julgamento, cristãos, pastores, não é? E ele diz que à luz desse julgamento de Cristo lá no último dia, qualquer julgamento humano perde sentido. E ele vai adiante dizendo: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E aqui ele está de novo dizendo: o julgamento de Cristo no último dia é suficiente. Não é preciso que nós julguemos demais aqui. No versículo 6 ele vai dizer: eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo. Quer dizer, usem esse critério para olhar para nós. Nesse contexto ele diz no versículo 6, não ultrapassem o que está escrito. E com isso ele está reafirmando a suficiência das escrituras, não é? Aquilo que está escrito é o suficiente, não ultrapassem isso, e ao mesmo tempo apontando para razões pelas quais a gente deve fazer a avaliação de alguém que está pregando. A gente não deve ir além daquilo que está escrito. No versículo 7, o Paulo começa a fazer perguntas retóricas, né? E são perguntas retóricas que vão mostrar que qualquer tipo de superioridade, né, entre os cristãos é sem fundamento. Ele vai dizer: e o que é que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido, como se aquilo que está sob a sua administração fosse realmente seu? Você está pensando mais do que convém a seu respeito por causa de coisas que Deus te deu? Então, reflita um pouco mais a respeito disso, falando aos cristãos de Corinto. No versículo 8, Paulo fala de maneira sarcástica, né? Imitando esse vangloriar-se daqueles cristãos ali que estavam olhando para si mesmos de uma maneira que ia além daquilo que convinha. Quando ele diz no versículo 8, vocês estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. E no versículo 9 ele traz então mais sarcasmo, mais ironia, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos. E aqui Paulo usa a palavra que era utilizada para falar a respeito daquilo que acontecia nas arenas, né, com os gladiadores, né? Nós nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. No versículo 10 ele traz mais sarcasmo, mais ironia. Nós somos loucos, e talvez esse tenha sido o termo usado por quem desprezava os apóstolos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. E aqui do versículo 11 até o versículo 13, o Paulo está usando uma figura de linguagem, que é a hipérbole, né? Quando a pessoa exagera para dar ênfase àquilo que está falando, e ele vai dizer que até a presente hora nós sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Paulo fala a respeito, por exemplo, de trabalhar com as próprias mãos, e nós sabemos que o apóstolo Paulo
produzia tendas e vendia tendas, né, para se sustentar. Ele recebia de algumas igrejas, como a igreja de Filipos, né, um auxílio, um sustento, não é? Mas para a igreja de Corinto, ou da igreja de Corinto, ele não recebia nada, não é? Ele trabalhava para se sustentar, embora ele deixe claro também que essa não é a situação ideal, né? Que digno é o trabalhador do seu salário, né? Então, no versículo 14 ele diz: olha, não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. E aqui ele fala por que ele está dizendo isso tudo. Vocês poderiam ficar envergonhados, não é, daquilo que eu estou dizendo, mas eu não estou escrevendo com esse objetivo. O meu objetivo é que vocês recebam essa admoestação como meus filhos, não é? Eu quero corrigir vocês por meio de lei e evangelho, não é? Corrigir vocês para que vocês possam refletir a respeito disso. Daí a importância de todos os cristãos conhecerem e fazerem uso de lei e evangelho. O que Paulo está dizendo vocês estão usando lei e evangelho da forma errada aí na igreja de Corinto. E vocês precisam aprender a usar lei e evangelho e olhar para as coisas que precisa ser olhado do ponto de vista da lei e dizer isso está errado, não é? E olhar as coisas do ponto de vista do evangelho, para que, né, diante de arrependidos e dizendo vocês que pecaram e reconhecem que estão pecando, né, e reconheceram o seu pecado, buscam perdão em Cristo, vocês estão arrependidos. E ele então fala aqui como filhos, né, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo evangelho. E aqui o que Paulo está fazendo não desmerecendo a importância de outros mestres, de outros pastores, não é? Ele reconhece que o papel de outros pastores foram importantes para os cristãos de Corinto, mas o Paulo está alertando para a ideia da substituição, não é? Eu sou o pai de vocês, e ele usa essa imagem, né? Porque vocês vieram à fé por meio do meu ministério, da pregação da palavra, que quem estava pregando era eu, certo? Por isso, eu me tornei o pai espiritual de vocês. E vocês têm outros agora instrutores, né? outros pastores, e é importante a atuação dos outros pastores, mas tão importante quanto a atuação dos pastores que vieram depois é a gente valorizar os pastores que vieram antes. É a gente não simplesmente valorizar os pastores que nós temos hoje por meio de uma desvalorização dos pastores que nós tínhamos no futuro. O mesmo também pode ser dito a respeito do contrário, não é? É importante que nós não desvalorizemos o pastor que nós temos hoje porque valorizamos o pastor que tínhamos no passado, ou o pastor que foi usado por Deus para nos trazer a fé, para nos batizar, enfim, para nos pregar a palavra de Deus. Então, Paulo usa essa imagem para valorizar as duas funções, não é? Para valorizar a função do pastor, que é o nosso pastor hoje, e para fazer com que o valor daqueles que foram nossos pastores no passado, especialmente o nosso primeiro pastor, aquele que nos batizou, aquele que nos trouxe a fé, fazer com que essa figura também, a importância dessa figura também seja preservada. Então no versículo 16 ele diz: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. É verdade que o que Paulo está dizendo sejam imitadores de Cristo junto comigo, mas ele não tira o corpo fora, não é? Ele chama a responsabilidade dizendo: imitem a Cristo assim como eu imito. Então vocês podem me imitar, não tem problema nenhum. Claro que Paulo não está dizendo que ele é perfeito, né? Ele também tinha os seus problemas, os seus defeitos, os seus pecados, não é? Mas o que ele está dizendo se esforcem para imitar a Cristo junto comigo. No versículo 17 ele diz: por esta causa eu enviei até vocês Timóteo,
que é meu filho amado e fiel no Senhor. Fiel era um jovem pastor, não é? A quem o Paulo também chama de filho, né? Na fé, mas ele faz aqui uma comparação, porque ele chama aqui Timóteo de meu filho amado e fiel no Senhor. Ele também chama os cristãos de Corinto de filhos, não é? E também chama eles de amados, mas ele chama Timóteo de fiel no Senhor, e com isso ele está fazendo uma comparação. Timóteo é meu filho amado e fiel no Senhor. Vocês são meus filhos amados, até agora não fiéis no Senhor. Então Paulo vai dizer, por essa razão eu enviei a vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus. E essa é uma referência de Paulo, a forma como ele colocou em prática aquilo que ele ensinava. Não é? Ele está dizendo, olha, entre vocês eu não apenas ensinei e vivi de uma maneira que não tinha nada a ver com isso, não, eu coloquei em prática aquilo que eu ensinava, né? E imitem a isso, né? Sigam os meus caminhos em Cristo, não o meu próprio caminho, né? Mas os meus caminhos em Cristo, como por toda parte, ensino em cada igreja. E essa é uma referência que Paulo está fazendo a respeito do ensino da igreja, não como um ensino que é diferente em cada lugar, mas como um ensino que tem um tema e um conteúdo uniforme. Não importa se alguém está ensinando, proclamando a palavra de Deus em Corinto, em Éfeso, na Galácia, onde quer que seja. Não é? Paulo vai falar nessa carta várias vezes que os cristãos ali em Corinto já haviam recebido esse ensinamento, né? Já haviam aprendido isso, e Paulo chama eles a retornarem volta e meia a este ensinamento. E aí no versículo 29, ele vai dizer que se Deus quiser, ele vai visitar os cristãos ali em Corinto. E ele então conclui esse texto no versículo 21, perguntando: o que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e com espírito de mansidão? Dessa forma, Paulo está continuando a ilustração que ele faz da relação entre pais e filhos, com a relação entre o Paulo e a igreja de Corinto. Paulo mostra que ele deseja ir até lá com amor e com mansidão, certo? Mas que se precisar, se for necessário, ele pode ser mais duro, né? Ele pode ser mais impositivo, mais firme, né? Se isso for preciso, para trazer os cristãos de Corinto de volta ao ensinamento que eles receberam. Para concluir, esse é um capítulo que fala que nos mostra que as pessoas volta e meia desprezam os mensageiros de Deus, que as pessoas querem de fato uma liderança forte, pastores, né? Gente que tem uma liderança às vezes impositiva, né? Às vezes cheia de dons, mas que isso muitas vezes leva cristãos e igrejas a desprezarem aqueles que ensinam o que é mais importante. E isso, ensinar, né, a palavra de Deus de maneira fiel, deve ser o nosso critério, o critério que a gente busca em todo pastor e que a gente admira em todo pastor. Deus envia pais espirituais para nos nutrir, confiando a eles a sua palavra, que é uma palavra de lei e de evangelho, e eles são responsáveis por nos ensinar de maneira fiel essa palavra. Assim termina o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Para terminar, eu gostaria de me despedir de vocês, agradecer a todos aqueles que nos acompanharam o nosso programa até aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.